Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados pelo caminho. Tinham discutido, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a primeira leitura, ela traz para nós uma provocação do livro do Eclesiástico, né? Faz uma proposta do seguinte: o livro Eclesiástico começa dizendo: filhos, se decidirdes servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Quando nós nos colocamos a serviço do Senhor, nós somos provados. Somos provados porque, para viver um segmento, um discipulado, devemos seguir os passos do Mestre. Quem é o Mestre? Nosso Senhor Jesus, que nos ensina um caminho. Domingo passado, Jesus faz uma provocação muito profunda, quando ele diz para nós rezarmos por nossos inimigos, quando ele diz para nós abençoar a quem nos amaldiçoa. Isso é uma conversão profunda nossa ao discípulo, é uma provação, é uma conversão, é um mudar a rota da nossa vida. No entanto, hoje, Jesus continua a fazer isso no Evangelho. Por quê? Porque Jesus, ele, ao perceber os discípulos, Jesus já antecipa aquilo que vai acontecer na sua vida. O Filho do Homem será morto, o Filho do Homem será morto, o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer a paixão, vai morrer e vai ressuscitar. No entanto, os discípulos ainda não tinham convertido os pensamentos, a ideia, a vida a Jesus. Caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, mas o coração estava distante de Jesus. Por isso precisamos passar pela provação, por uma conversão interior. Por quê? Porque eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, porque eles não compreendiam o que Jesus ensinava. Sabia, irmãos, que nós corremos o risco disso? Nós corremos o risco de entrar a quaresma, porque quarta-feira começa uma nova, na verdade, a quaresma da igreja, não uma nova, mas a quaresma da igreja, quarta-feira que vem, não amanhã, né? É na outra. Já é a quarta-feira de cinzas, na outra quarta-feira, começamos um tempo de purificação, um tempo de preparação para a Páscoa, mas nós podemos correr o risco de estar distante de Jesus. Nós podemos ter um coração distante. Professamos a nossa fé, cremos, mas os nossos pensamentos não são igual ao de Jesus. O nosso sentimento não são igual ao de Jesus. Nós não reconhecemos Jesus. Nós ficamos estranhos a Jesus. É por isso que Jesus nos provoca no evangelho de hoje. É por isso que Jesus nos chama à pureza, como da criança. Perceberam? Jesus traz uma criança. E aqui traz o exemplo dessa criança e diz, né? Que quem acolher a criança, que é simples, acolhe Jesus. E acolher Jesus, irmãos, precisa ter um coração que sabe perdoar com facilidade, não é? E o grande ensinamento do evangelho é, já ouviu essa expressão? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Isso é nadar contra a maré, irmãos.
Ninguém vivendo de acordo com as leis e as vontades desse mundo quer ser o último. O tempo todo nós somos animados a sermos os primeiros, a sermos os melhores, a sermos servidos, a sermos importantes e não servir. Jesus, ele serve. Ele serve. Ele serve àqueles que não eram o seu povo. Jesus veio para os judeus. Jesus veio para um povo e aquele povo o rejeitou. E ele então serve, está de prontidão a fazer milagres àqueles que não eram o seu povo. Nós também devemos buscar, primeiro, como diz o Eclesiástico, preparar o nosso coração para a provação, para a conversão, para a transformação a Jesus nosso Senhor, a Jesus que nos convida no Evangelho de hoje a viver essa conversão, de ser o último e de acolhê-lo, de estar próximo a Ele, de passar pelo sofrimento. Não existe salvação sem cruz. Não existe salvação sem passar pela cruz. A cruz de Jesus foi entregar a própria vida. A nossa é viver o Evangelho no tempo de hoje, que continua a rejeitar Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar e que Nossa Senhora interceda pela nossa caminhada nesse tempo presente, de sofrimento e de cruz, mas com a companhia do Senhor, se nós assim o acolhermos, como acolhemos uma criança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentamos a Deus as nossas preces.